Olá a todos, amigos e irmãos wicanos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Wicca em Movimento. E hoje estou aqui para vos falar da Quinta da Regaleira, os seus mistérios e as suas iniciações. A Quinta da Regaleira situa-se em Sintra e tem, através dos seus jardins, poços, grutas e capela, uma arquitetura que sugere um percurso iniciático, quer simbólico, quer real, que une de um modo coerente e evolutivo todos os diversos locais simbólicos e míticos que estão presentes nesta quinta e que nos traz a perspectiva da iniciação aos mistérios em geral e de diversas iniciações esotéricas em particular, todas aquelas que seguem o arquétipo do caminho que vai das trevas à luz. Sendo a inspiração literária principal dos jardins a Divina Comédia, de Dante, isto não exclui outras tradições, quer religiosas, literárias e iniciáticas, que também estão muito presentes na Quinta da Regaleira, na obra de Carvalho Monteiro e de Luigi Manini. A solução arquitetónica dos Jardins da Regaleira oferece uma estrutura universal na qual assentam todas as outras referências, como está referido no livro Os Jardins Iniciáticos da Quinta da Regaleira, fazendo a síntese, o resumo entre o cristianismo e o paganismo de diversas tradições iniciáticas e esotéricas. A Quinta da Regaleira, em Sintra, foi mandada construir na sua forma atual, de 1900 a 1910, por António Augusto Carvalho Monteiro, um senhor que viria do Rio de Janeiro, e tendo como arquiteto o italiano Luigi Manini, que veio de Cremona e era cenógrafo em São Carlos, um teatro de ópera lisboeta. Manini foi também o arquiteto do Hotel Palace no Bussaco, e se existe alguma semelhança entre o neo-manuelino de ambos os palácios, já nos jardins da Quinta da Regaleira e do Hotel Palace no Bussaco, as diferenças são muito notórias quanto à dimensão religiosa e simbólica. No Bussaco é cristão católico, por assim se dizer, que tem um destaque interessantíssimo pela sua via sacra, que infelizmente na atualidade está em muito mau estado, e tem na Quinta da Regaleira uma incidência ecuménica, onde o cristianismo e o paganismo convivem de uma forma harmoniosa, de tal modo que os seus dois santuários, o pagão pela Gruta de Leda e o cristão pela Capela Templária, dizem, por linguagens diferentes, a mesma verdade simbólica e mítica, isto é, que o Espírito Divino fecunda a matéria e que esta vai gerar filhos, que esta vai dar frutos. Na Gruta de Leda é evocada uma mulher que, fecundada por Zeus, o maior dos deuses do paganismo grego e equivalente ao Júpiter romano, disfarçado de cisne, dará à luz os gêmeos Castor e Pólux, de igual modo simbólico, o Espírito Santo, o Espírito do Deus Pai, desce sobre a forma de pomba sobre Maria, a Mater, a Matriz, a Matéria, a qual recebe o Espírito e dará à luz Jesus, o Cristo, Filho de Deus. Uma diferença é de assinalar entre ambas as tradições religiosas, pois enquanto os deuses das mitologias viviam na lenda e no mito, para o cristão, Cristo encarnou e viveu entre nós numa história e numa geografia determinadas. Amados, com isto eu não quero dizer que o paganismo não seja real
e o cristianismo é. Estou a fazer esta parte para que depois não haja confusões auditivas. Aquilo que eu estou a explicar é essencialmente a simbologia presentes na Quinta da Regaleira. E, claro que, não esquecendo que para nós os deuses são arquétipos, são formas, pensamentos, formas liberais, formas liberadas, enquanto que a personagem de Jesus Cristo é uma figura, independentemente da sua característica ligada ao cristianismo, existiu num lugar específico na geografia, no tempo e na história. Embora que tanto no Hotel Palace do Bussaco e no Palácio da Regaleira o arquiteto tenha sido o mesmo, no Bussaco há apenas revivalismo nacionalista e cristianismo católico. No segundo, há a registar os elementos esotéricos e míticos que eu vou passar a citar. O hermético Uroboro, que é aquela serpentezinha que morde a cauda, à entrada do Palácio da Regaleira. Um medalhão com o pelicano alimentando os filhos, utilizado por fraternidades iniciáticas cristãs, como os Rosa Cruzes. Também está presente à entrada do palácio. O Gibelino e Paraclético, entre aspas, 515, de Dante, e está presente na Sala da Caça, encimando a figuração do milagre de Santo Humberto. E no centro do 515, Il Messo di Dio, está um monteiro com uma arma e 2 cães de caça, provavelmente dizendo que Carvalho Monteiro quis deixar na regaleira a sua mensagem, o seu testamento espiritual. E nesta mesma sala, ao oriente, está uma figura feminina, o feminino iluminador e iniciador. As 3 graças maçónicas, força, sabedoria e beleza, no teto do escritório do proprietário, presente no segundo andar. A referência simbólica ao culto popular do Espírito Santo numa varanda do palácio virada a sul. Sem falar que a questão da pomba representa também, não só no cristianismo, o Espírito Santo, mas também qualquer pássaro, através das suas penas, através da sua capacidade de voar, representa também o elemento ar. A referência ao encoberto, e aqui o encoberto é o senhor Dom Sebastião, que possivelmente viria encoberto pelo nevoeiro. Isto referindo à história de Portugal, todos estavam à espera da vinda de Dom Sebastião, um rei que parte para a batalha de Alcácer Quibir e da qual nunca regressou. E então criou em Portugal o misticismo de que o encoberto viria para restaurar o Quinto Império. Ele seria quase uma espécie de salvador da pátria. Quase como um Messias prometido, e que foi largamente profetizado, entre aspas, a sua vinda, a sua chegada, porque realmente todos estavam à espera de Dom Sebastião, o rei perdido, o rei que sai do seu reino para lutar ao lado das suas tropas, nas suas forças de batalha, e que realmente nunca regressa à pátria, e da qual se tem apenas uma vaga memória de um rei muito passageiro, muito novo, com ideias muito à frente do seu tempo, e que parte de uma forma inesperada e misteriosa, porque ele simplesmente desaparece numa batalha. E portanto, na Quinta da Regaleira existe uma referência ao encoberto, a Dom Sebastião,
que é um grande cadeirão numa das salas do resto do chão do palácio, que o sebastianista Carvalho Monteiro reservava para o rei que há de vir, Dom Sebastião. O facto de na Sala dos Reis as efígies dos soberanos, dos reis portugueses, terminarem em Dom João V, poderá significar que este seria o último a quem se podia dizer que era o monarca do Quinto Império Português. Como aliás, refere Anselmo Caetano Castelo Branco no seu tratado de alquimia chamado Enoea. A presença de um forno no terraço do palácio tanto poderia ser para secar as peças, conchas, borboletas e etc., desse grande colecionador que foi Carvalho Monteiro, como para as atividades espagíricas e alquímicas. A Quinta da Regaleira tem, pois, duas componentes essenciais. O Palácio Neomanuelino, celebração da grande dimensão histórica e mítica de Portugal, e os Jardins, celebração das tradições religiosas, espirituais e iniciáticas que informaram e informam muito da cultura ocidental e que foram inspiradas por tradições anteriores, vindas da margem sul e oriental do Mediterrâneo. Tradições essas que são religiões de mistérios, em que os deuses morriam e ressuscitavam, tais como Osíris, morto e cortado em 14 pedaços pelo seu irmão Sete, Átis, Adonis, Dionísio, que também foi morto pelos titãs e cortado em 14 pedaços, de referir que o chamado patamar dos deuses, presente na Quinta da Regaleira, tem vários deuses da mitologia greco-romana, tal como Mercúrio, Hermes, Vulcano, Baco, Dionísio e etc. Mas tem também referência a uma deusa, Ceres ou Deméter, cuja filha foi arrastada para os mundos inferiores pelo rei dessas regiões, Hades, mas que finalmente acabou por passar uma parte do ano debaixo da terra e outra à superfície da terra, como está presente em várias lendas dos deuses e que celebramos ao longo do ano sabático. E também tem referência a um herói semideus, Orfeu, que também desceu aos infernos à procura da sua amada Eurídice. O próprio cristianismo, na Quinta da Regaleira, o próprio cristianismo tem nos jardins uma capela cristã, em que Cristo, depois da paixão, em 14 estações de Via Sacra, morreu, desceu aos infernos, ressuscitou, ascendeu aos céus, onde está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e toda a teologia cristã. Este arquétipo de descida e ascensão e de morte e ressurreição vai estar presente na grande literatura de antanho, de que são exemplos as Metamorfoses de Ovídio, a Eneida, de Virgílio e a já referida Divina Comédia de Dante. Por fim, as sociedades iniciáticas, rosacrucianas, templárias, maçónicas e etc., criaram rituais de iniciação em que os neófitos viviam, simbolicamente, um processo de morte e ressurreição. Dessas sociedades iniciáticas, mencionaremos a presença iconográfica na regaleira do Atanor, o forno alquímico que existe nas traseiras da capela, uma torre com uma goela, torre de goelas, torre rubra, torre ao rubro, sendo o Atanor o forno onde a matéria se espiritualiza e o espírito ganha corpo, se corporifica. Logo à entrada da capela, por debaixo do coro, o delta radiante ou triângulo luminoso maçónico, com a cruz templária, na versão da Ordem de Cristo, que é uma provável referência a uma corrente maçónico-templária portuguesa. Em torno do delta encontra-se uma corda contornando o retângulo, que é uma provável referência à corda
que contorna o teto dos templos maçónicos e que simboliza a cadeia de união universal, a fraternidade universal. Cruzes templárias, cruzes da Ordem de Cristo e pentagramas no chão da capela, referência à tradição templária. Note-se que a Igreja de Santa Maria do Olival, em Tomar, que foi panteão dos mestres templários, tem um pentagrama à entrada e outro no interior, debaixo do altar. A cripta da capela tem 4 janelas para a superfície com cruzes templárias, na sua variante teutónica, referência à estrita observância templária. E o seu chão é o ladrilho branco e preto, o xadrez do chão ritual, como escreve Fernando Pessoa num seu poema, o ladrilho maçónico, inspirado no estandarte templário, o Beauceant. Além de o maior poço iniciático ter 9 níveis, simbolizando os 9 círculos do inferno da Divina Comédia de Dante, não deixa de ser curiosa a coincidência de um grau maçónico. 13º do REAA, de Cavaleiro do Arco Real de Enoch. Mencionar um conjunto de 9 câmaras sucessivas, horizontais ou verticais, consoante os rituais, onde se desenrola toda a iniciação. Estas descobertas e identificações revelavam um enorme interesse por parte do proprietário e construtor, Comanini, da quinta na simbologia esotérica e foram confirmadas através de vários manuscritos sobre a alquimia, sebastianismo, Quinto Império, templários, maçonaria e por aí fora. E temos os poemas assim de Fernando Pessoa, que apresenta um trecho do seu poema que nos diz ser o ritual de grau de mestre do átrio na Ordem Templária de Portugal, e que eu vou passar a ler. E assim vedes, meus irmãos, que as verdades que vos foram dadas no grau de neófito e aquelas que vos foram dadas no grau de adepto menor são ainda que opostas a mesma verdade. Conta a lenda que dormia uma princesa encantada, a quem só despertaria um infante que viria de além do muro da estrada. Ele tinha que, tentando vencer o mal e o bem, antes que, já libertado, deixasse o caminho errado por o que a princesa vem. A princesa adormecida se espera, dormindo espera, sonha em morte a sua vida e orna-lhe a fonte esquecida, verde uma grinalda de era. Longe o infante, esforçado, sem saber que intuito tem, rompe o caminho fadado. Ele dela é ignorado, ela para ele é ninguém. Mas cada um cumpre o destino, ela dormindo encantada, ele buscando a sentino, pelo processo divino que faz existir a estrada. E se bem que seja obscuro, tudo pela estrada fora, e falso, ele vem seguro, e vencendo, estrada e muro, chega onde em sono ela mora. E, ainda tonto do que houvera, à cabeça em maresia, ergue a mão e encontra a era, e vê que ele mesmo era a princesa que dormia. Continuemos com outros trechos. A montanha por achar, há de ter quando encontrar um templo aberto na pedra, da encosta onde nada medra, o santuário que tiver.
quando o encontrar há de ser, na montanha procurada e na gruta ali achada. Este poema é de Fernando Pessoa e data de 1934. Ou a êxtase mágico perdida, ao luar à boca da caverna funda, e as longínquas deidades do atro poço. Poema O Último Sortilégio, publicado na revista Presença em dezembro de 1930. E vamos continuar a ver mais alguns trechos de Fernando Pessoa. Deixar atrás, descendo passo a passo, a escadaria cujos degraus são sucessivos aumentos de negrume até ao extremo solo e noite inteira. Poema datado de 1932. Não dormes entre os ciprestes, pois não há sono no mundo, mas na estalagem do assombro tiram-te os anjos a capa. Segues sem capa no ombro, com o pouco que te tapa. Então arcanjos da estrada despem-te e deixam-te nu. Não tens vestes, não tens nada, tens só teu corpo que és tu. Por fim, na funda caverna, os deuses despem-te mais. Teu corpo cessa, alma externa, mas vês que são teus iguais. A sombra das tuas vestes ficou entre nós na sorte. Não estás morto entre ciprestes. Neófito, não há morte. Poema Iniciação, que não tem data e que foi publicado na revista Presença número 35 em maio de 1935. Amados, Fernando Pessoa é muito explícito quando ele fala no seu poema Ritual do Grau de Mestre do Átrio na Ordem Templária de Portugal. Quando ele nos diz: e assim vedes, meu irmão, que as verdades que vos foram dadas no grau de neófito e aquelas que vos foram dadas no grau de adepto menor são ainda que opostas à mesma verdade. Ele escreve, aliás, Fernando Pessoa é o meu autor favorito de toda a literatura portuguesa. Fernando Pessoa, desde sempre, teve muito a ver comigo. Aliás, o primeiro livro que li de Fernando Pessoa foi A Mensagem. E apesar de eu gostar muito de literatura portuguesa e tudo o que tem a ver com a literatura tradicional, Fernando Pessoa foi dos que mais me marcou. Principalmente pela forma saudosista, pela forma poética que ele descreve o Quinto Império de Dom Sebastião, do Encapuçado, em que ele espera a vinda desse rei. Quando ele escreve uma pequena quadra e que me ficou sempre na memória, que é eis-me aqui em Portugal, nas terras onde eu nasci. Por muito que eu goste delas, ainda gosto mais de ti. Quer dizer, este eterno apaixonado, este eterno profeta das verdades místicas, que ao mesmo tempo ele mistifica e desmistifica nos seus poemas. E portanto, quando ele fala neste poema em que conta a lenda que dormia uma princesa encantada e por aí fora, e termina, erga a mão e encontra Hera, e vê que ele mesmo era a princesa que dormia. E portanto aqui neste poema ele diz, nós temos a capacidade alquímica da transformação, de ver dentro de nós mesmos. E ao terminar o poema desta forma e vê que ele mesmo era a princesa que dormia, ele fala-nos desta transformação alquímica que nós devemos percorrer e que nós devemos ter sempre presentes no nosso cotidiano, independentemente da tradição religiosa que seguimos. E porquê falar da Quinta da Regaleira? Porquê falar deste simbolismo simbiótico entre catolicismo, cristianismo e paganismo? Porque realmente a Quinta da Regaleira tem esta
sã coexistência, quase como a história de Avalon, que termina de uma forma inesperada, em que a figura a figura de Morgana, ou Morgaine, como lhe queiram chamar, vê naquela senhora, naquela Virgem Maria que está na igreja, em que as pessoas lhe levam frutos e fazem à frente dela as suas orações. Morgana vê que não é outra mãe, mas é a mesma mãe, que o culto da deusa sobreviveu sob a forma de outro culto. E que as relíquias sagradas, o Santo Graal, que toda a gente busca, que toda a gente procura, incluindo o rei Arthur, que vai atrás desse Graal eterno da imortalidade, não deixa de ser algo profético e alquímico também da própria espiritualidade, mas que é algo poderosíssimo e que é algo que tem um poder intenso e que tanto no cristianismo quanto no paganismo a existência do cálice e da patena existem e, e apesar de terem simbolismos diferentes, têm uma mesma versão e que não devem ser utilizados de uma forma negligente, como o próprio Taliesin no fim do livro manipula os objetos sagrados e transforma Avalon na penumbra, na escuridão. E só quando realmente o rei Arthur necessita de voltar a casa é que a própria Morgana tem a capacidade de abrir as brumas e fazê-lo adentrar para a ilha sagrada de Avalon. E quando realmente tudo isso se dissipa, tudo isso acaba, quando Arthur está em casa, Morgana vê-se novamente no mundo lá fora. E nunca mais as brumas puderam ser abertas, porque realmente o sagrado tinha que ficar no sagrado e o profano tinha que ficar no profano. Relembrando também que a própria Morgana, no fundo, sentia-se um pouco culpada porque ela tinha negligenciado Avalon. E o mesmo acontece aqui neste trecho de Fernando Pessoa, em que quase que como uma negligência, quando ele diz: se espera dormindo espera, sonha em morte a sua vida, e orna-lhe a fonte esquecida, verde uma grinalda de era. Longe o infante esforçado, sem saber que intuito tem, rompe o caminho fadado. Ele dela é ignorado, ela para ele é ninguém. E o mesmo acontece que com Morgana, como aconteceu no livro das Brumas de Avalon e no filme e por aí fora, e em toda a mitologia à volta de Avalon e da Ilha Sagrada. O mesmo acontece neste poema em que Fernando Pessoa nos fala da iniciação à Ordem Templária de Portugal, no grau de mestre. Portanto, esta transformação alquímica em que descobrimos ser aquilo que almejamos, aquilo que buscamos. Em 1934 ele escreve outro poema em que fala, e aqui acredito ser da Gruta de Leda, da Quinta da Regaleira, em que ele diz: a montanha por achar há de ter, quando encontrar, um templo aberto na pedra, da encosta onde nada medra, onde nada cresce. O santuário que tiver, quando encontrar, há de ser na montanha procurada e na gruta ali achada. A Gruta de Leda. No poema Iniciação, aqui neste poema há algo interessante em que ele fala da morte e da vida, e isso está também muito ligado à tradição dos Guardiões do Fogo Sagrado, sem a qual não existiria toda a ideia da morte, da vida, da ressurreição e da transformação eterna que a iniciação dos Guardiões do Fogo Sagrado exige aos seus neófitos. Portanto, morrer o homem velho, morrer o homem cheio de preconceitos,
cheio de pequenos pormenores materiais, e renascer o homem espiritual, o homem novo, o homem sem preconceitos, o homem que vê a natureza tal como ela é e que se vê como ele é na realidade e não como os outros acham que ele deveria ser. E depois também aquele homem que se prende a pormenores, mas a pormenores importantes, a pormenores que realmente fazem todo o sentido e não a coisas burocráticas ou coisas menos saudáveis. E portanto o poema diz: não dormes entre os ciprestes, pois não há sono no mundo. Aquilo que ele fala aqui, o dormir entre ciprestes, é a questão então da morte. Porque em Portugal, acho que quase em todos os países existe uma árvore muito associada à morte, mas em Portugal o cipreste é o vizinho mais próximo de todos os cemitérios. Não há cemitério sem ciprestes, nem há cipreste sem cemitério. Mas na estalagem do assombro tiram-te os anjos a capa. Ou seja, no mundo para onde tu vais, no mundo subterrâneo, os anjos vão-te tirar a capa. Também pode ser uma referência à questão do estar nu quando se entra dentro do círculo sagrado para a nossa iniciação pagã. Portanto, nós não. Quando somos iniciados, não somos iniciados nus. Em algumas tradições, noutras, exigem a presença de um hábito religioso, por aí fora. Na tradição dos Guardiões do Fogo Sagrado, todos estão nus. E todos são iniciados nus. E depois passamos com o tempo a usar determinados trajes. Enquanto na nossa tradição dos Guardiões do Fogo Sagrado, enquanto sacerdotes da deusa, nós utilizamos a capa cerimonial que vocês já me viram algumas vezes com ela vestida. Quando chegamos a grandes sacerdotes, utilizamos tanto a capa sacerdotal quanto o traje cátaro, o traje principal da nossa tradição, que exige que o grande sacerdote esteja revestido de túnica bordada com este tipo de bordura celta e o escapulário sacerdotal ou a casula sacerdotal do hábito cátaro, do hábito que os bruxos mais ancestrais utilizaram, que a cinta esteja cingida pelo cinto ou pelo cinto da medida, e que tenhamos sempre na nossa cinta, peço imensa desculpa, mas ao retirar o atame do seu suporte acabei por deixá-lo cair, portanto, e ter sempre à cinta o nosso atame. Nenhum grande sacerdote da nossa tradição pode adentrar no espaço sagrado e mágico sem ter o seu atame à cinta. Por isso é que o grande sacerdote tradicionalmente tem o seu atame à cinta. E portanto, continuando com o poema: segues sem capa no ombro, com o pouco que te tapa. Então arcanjos da estrada despem-te e deixam-te nu. Arcanjos da estrada, os guardiões, aqueles que guardam o círculo, não só os guardiões invisíveis, tais como os 4 elementos, ou os 4 guardiões dos elementos, as atalaias, mas também os próprios guardiões físicos do círculo, sacerdotes, sacerdotisas, grandes sacerdotes, grandes sacerdotisas, donzelas, meninos das estações e por aí fora. Não tens vestes, não tens nada, tens só teu corpo, que és tu. Ou seja, aquilo que Fernando Pessoa sugere é que na iniciação o nosso corpo, que somos nós, que nos representa tal como somos na realidade, sem qualquer preconceito,
sem qualquer, hum, sem qualquer ideia de que o nosso corpo não seja sagrado ou que seja impuro. Não, mas com a ideia de que ele é sagrado, de que ele é puro, porque o nosso corpo somos nós. Por fim, na funda caverna, os deuses despem-te mais. Teu corpo cessa, alma externa, mas que vês que são teus iguais. Ou seja, e os deuses despem-nos mais porque nos tiram mais preconceitos, porque entram dentro de nós e retiram de nós tudo aquilo que não serve, tudo aquilo que não presta para a iniciação. E vão ao fundo da nossa consciência quando nós entramos num estado de meditação, num estado de afluência, no estado alfa. O nosso corpo cessa, quase como se o nosso corpo morresse. E a alma externa, ou seja, a alma sai cá para fora. A alma passa a fazer parte do corpo e o corpo parte da alma. E vemos que os deuses são nossos iguais. E a sombra das nossas vestes ficou entre nós na sorte. Não estás morto entre ciprestes. Neófito, não há morte. Ou seja, a sombra das nossas vestes, daquilo que veste o nosso corpo, enquanto corpo material, enquanto carne, enquanto pele, ossos, músculos e por aí fora, ficou entre nós na sorte. Ou seja, entre nós no círculo está o corpo, mas o espírito está entre os deuses, porque o espírito está em comunhão com os deuses no dia da nossa iniciação. Não estás morto entre os ciprestes. Ou seja, o teu corpo, e retirando a ideia da iniciação, mesmo quando morremos, nós não estamos mortos entre os ciprestes, não estamos mortos no cemitério por ali, enquanto espírito. Porque neófito não há morte. A morte não existe. A morte é apenas uma passagem para as terras quentes de verão, para um estado de evolução espiritual e mental, e por aí fora. E por último, deve-se referir ainda que os mundos subterrâneos da regaleira poderiam estar presentes, simbolicamente e como inspiração, no manuscrito esotérico e mítico de Pessoa, intitulado Subsolo. E salienta-se que António Augusto Carvalho Monteiro morreu em 1920 e que em 1930 o seu filho Pedro já era proprietário da quinta, embora com muitas dificuldades financeiras, de tal modo que depois vendeu-a a Valdemar do Rei, onde provavelmente acolhia um pequeno cenáculo iniciático, a Ordem Templária de Portugal, eventualmente maçónico-templária, cenáculo que incluiria, além de Pedro Monteiro, Fernando Pessoa e o seu companheiro do mundo esotérico Augusto Ferreira Gomes, que foi jornalista e autor do livro Quinto Império, que Fernando Pessoa prefaciou, fez o prefácio, fez a introdução do livro, e ainda Álvaro Ribeiro, que foi um nome importante na filosofia portuguesa, a quem António Telmo se refere numa entrevista à revista Ler, como tendo-lhe dito que Augusto Ferreira Gomes era o companheiro de Pessoa da loja do Arco Real. Mas, além da influência de Dom Fernando II, a Quinta da Regaleira é fruto de dois espíritos universais, o proprietário Carvalho Monteiro e o arquiteto Luigi Manini, que souberam dar-nos um verdadeiro testamento filosófico, espiritual, iniciático, numa dimensão ecuménica em que paganismo e cristianismo convivem de forma sã e saudável, e em que florescem várias, muitas referências a tradições literárias e iniciáticas, quer cristãs, quer pagãs. E por isso é que a Quinta da Regaleira, em Portugal, é uma grande referência à mitologia, à literatura, às formas
iniciáticas e religiosas. Não só a Quinta da Regaleira, existem outros santuários, existem outros locais de peregrinação pagã, embora que a Quinta da Regaleira tenha então esta grande importância, porque quase como a nossa mítica Avalon tenha também esta ligação entre o paganismo e o cristianismo, e embora que apenas naquele mítico e pequeno espaço exista a paz, quase como o rei Artur que leva a paz para o seu reino, o reino de Avalon. Este proprietário Augusto Carvalho Monteiro e Manini, Augusto Carvalho Monteiro e o arquiteto Manini tenham então levado esta paz, esta simbiose entre catolicismo, cristianismo e a própria ideia do paganismo. E claro que o Sagrado Pentagrama, que durante anos esteve mesclado então nos Templários, na Ordem Templária em Portugal. Amados, eu sou suspeito a falar de Fernando Pessoa, porque Fernando Pessoa é um autor fantástico. Eu poderia estar aqui o resto do tempo a falar sobre Fernando Pessoa. Aliás, irei falar um pouco mais sobre Fernando Pessoa, porque realmente ele tem este caráter esotérico. Eu vou fazer uma pequena pausa no vídeo, porque vou ali buscar o livro Mensagem de Fernando Pessoa, que tem muito a revelar-nos sobre a sua questão esotérica. Não é tanto esotérico quanto outros poemas que ele escreveu, mas que realmente tem também a ideia do encapuçado, que está presente na Quinta da Regaleira, e que acho que seria muito bom falar e dissertar um pouco sobre esse poema. Eu vou então fazer uma pequena pausa e já regresso. De regresso, eu vou então ler o poema Dom Sebastião, Rei de Portugal, do Fernando Pessoa. Louco, sim, louco, porque quis grandeza, qual a sorte a não dá. Não coube em mim minha certeza, por isso onde o areal está, ficou o meu ser que houve, não o que há. Minha loucura, outros que me a tomem, com o que nela ia, sem a loucura que é o homem, mais que a besta sadia, cadáver adiado que procria. Então, o poeta Fernando Pessoa faz o elogio da loucura, a capacidade que faz realizar, sem a qual o homem, segundo ele diz, é uma besta sadia. Para Fernando Pessoa, Dom Sebastião é o motor que nos pode empurrar para agir. A loucura faz o homem agir. E o homem tem a sua morte adivinhada. Mas se o homem for louco, o ir mais longe, ele pode viver eternamente, tal como Dom Sebastião, que vive eternamente na ideia do povo português, que não de uma forma tão desesperada como era naquela época, mas que ainda hoje existe o mito de que Dom Sebastião virá encoberto pelo nevoeiro, quase como as brumas de Avalon que esperam pelo rei Artur, e por Morgana e por Viviana, que possam um dia regressar de novo e abrir as brumas
para que todo o povo da deusa possa adentrar em Avalon. Também assim, Dom Sebastião poderá vir numa manhã de nevoeiro. E tanto assim que ainda em algumas tradições e algumas aldeias, quando o nevoeiro se faz denso, alguém em tom de brincadeira ainda diz: aí vem Dom Sebastião. Porque realmente este rei ficou a fazer muita falta à nação, ao país, e Fernando Pessoa mitifica-o desta forma. Outra forma de misticismo de Fernando Pessoa está no poema Viriato, em que ele fala do grande guerreiro que lutou pelo nosso país e que ajudou a fundar o nosso país, principalmente ali na parte de Viseu. E o poema diz o seguinte: se a alma que sente e faz conhece, só porque lembra o que esqueceu, vivemos, raça, porque houvesse memória em nós do instinto teu. Nação porque reencarnaste, povo porque ressuscitou. Ou tu, ou o de que eras aiaste, assim se Portugal formou. Teu ser é como aquela fria luz que precede a madrugada, e é já o ir a ver o dia, na antemanhã, confuso nada. A palavra da primeira estrofe: se a alma que sente e faz conhece, caracteriza Viriato, e é a palavra memória. Memória em nós do instinto teu. Viriato liga-se à ideia de Portugal como a reencarnação dessa nação, onde diz nação porque reencarnaste. Ele representa todo o povo que ressurge de um mito, povo porque ressuscitou. Ele é considerado o ponto máximo dessa nação. Ou, e de que eras aiaste. É também considerado a base desse povo. Assim se Portugal formou. E aquilo que nos traduz a ideia é a luz que precede a madrugada, na antemanhã confuso nada. A ideia de que realmente Portugal reencarnou. E ao reencarnar, quando nós reencarnamos, quando nós regressamos a uma vida espiritual, nós temos a luz espiritual, a iluminação, que vai preceder toda a madrugada. A iluminação escura, por assim se dizer. E temos também uma simbologia associada na antemanhã, confuso nada, remete-nos para a ideia de que Portugal já existia sem ter existência. Ou seja, ela era uma grande nação, já era um país sem ter um reino certo. Estava a nascer como uma criança que se vai formando no seio da sua mãe. Já é vida sem viver. E assim acontece. E é já o ir a ver o dia, na antemanhã, confuso nada. Viriato representa Portugal, como nos refere a segunda estrofe: povo porque ressuscitou. Ou tu, ou do que eras aiaste. Portugal ainda não existia como um reino, mas já era condado. Portugal é o ainda não e, no entanto, já.
O mito é aquilo que continua a fecundar a realidade. Na Terra, a vida tem um fim naquilo que é mortal, mas o mito não é mortal e logo não finda. E o mesmo acontece quando Fernando Pessoa nos diz: se a alma que sente e faz conhece, só porque lembra o que esqueceu. Vivemos, raça porque houvesse memória em nós do instinto teu. Só porque lembra o que esqueceu, o mito não é imortal. E por isso vivemos, e por isso somos raça, porque no instinto de viriato houve memória em nós. E ao reencarnar, ao ressuscitar, como o poeta Fernando Pessoa nos mostra, toda essa ideia de Portugal já existir sem ter um reino certo e por aí fora, faz-nos remeter também para o lado místico de Portugal. Portugal está associado a este misticismo, tal como nos vai ser descrito depois, mais cedo, pela figura da bruxa de Évora, pela figura da padeira de Aljubarrota, que não deixa de ter o seu lado místico, não é? Que corre todos à marretada com a sua pá do forno, que os enfia no forno e que sacrifica todos aqueles que querem destruir o reino de Portugal. A feminilidade em ação, qual figura da deusa a varrer aqueles que são seus inimigos e que realmente ao longo da história se vai vendo, portanto, essas figuras femininas que têm esse caráter da deusa, esse caráter de mãe, mas também o caráter de lutadoras e de defensoras pelos seus ideais, pelos seus filhos e, acima de tudo, pelo seu reino, que é a terra. E, portanto, amados, Fernando Pessoa, o ser mais místico e mágico de Portugal, traz-nos esta literatura fantástica e que eu convido a todos a pesquisarem o mais que possam, a ler o mais que possam sobre Fernando Pessoa, porque tenho a certeza que quem vive a magia, quem vive este lado mágico e mítico, conseguirá chegar à plenitude do Santo Graal, não o Santo Graal wicano a que nós estamos habituados, da força interior e do conhecimento espiritual de nós mesmos, nem é o Santo Graal usado na última ceia para os cristãos, mas sim o Santo Graal da literatura. Portanto, busquem Fernando Pessoa, busquem o esoterismo em Portugal, busquem-se a vocês mesmos e eu não estou a ser pago, lamento quem pensar que eu estou a ser pago para fazer publicidade à Quinta da Regaleira. Não estou a ser pago, mas visitem a Quinta da Regaleira, porque tenho a certeza que de uma forma ou de outra vocês vão se sentir iniciados, vocês vão se sentir em Avalon, nesta simbiose entre cristianismo e paganismo, onde em apenas uma quinta um reinado trouxe a paz a duas religiões tão distintas, tão diferentes, mas que ao mesmo tempo são tão iguais, mas que ao mesmo tempo são tão próximas, mas que ao mesmo tempo são apenas religião, crença e fé. Para aqueles que nelas acreditam, essa é a verdadeira religião. Para mim, é o paganismo. Para outros, é o cristianismo. Para outros, é budismo, hinduísmo e por aí fora. E, portanto, a Quinta da Regaleira traz essa forma mítica das duas versões. Cristianismo, paganismo, cristianismo. Em que nenhuma delas é melhor, nenhuma delas é superior, mas as duas convivem harmoniosamente. Quer no estilo, quer na casa, no palácio, perdão, quer na capela, quer na gruta, quer nos próprios jardins, quer na própria mistura das duas coisas. E, portanto, amados,
visitem Portugal, visitem a Quinta da Regaleira, pesquisem sobre Fernando Pessoa, pesquisem sobre o esoterismo português e tenho a certeza que chegarão ao santo graal da literatura, chegarão ao santo graal da Quinta da Regaleira, chegarão ao santo graal do próprio esoterismo e da vossa própria crença, da vossa própria fé. E para aqueles que neste momento estão a iniciar o caminho da fé, o caminho da sua iniciação, quer pessoal, quer mágica, ou em coven, quer em solitário, irão encontrar em Fernando Pessoa uma porta aberta para esse mundo. Cuidado para não ficarem confusos entre cristianismo, paganismo, cristianismo, ou até a mistura dos dois, mas busquem, procurem e cheguem à vossa própria e verdadeira realidade. Amigos, irmãos amados, que a bênção dos deuses esteja sempre convosco, que as entidades da luz e do bem estejam sempre a zelar por vós e que todas as bênçãos divinas estejam convosco até ao fim dos tempos. Abençoados sejam.